E antes de iniciar aí com as informações fresquinhas do Verdão, meu amigo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar, tudo de primeira mão. Também deixe seu like, ajuda muito. E não esqueça também de deixar o seu comentário. É importante demais aí ter a sua opinião exposta aqui sobre o Verdão aqui no canal. E eu também vou deixar o link de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você ganhar dinheiro pela internet. Link do curso aqui na descrição. E vamos iniciar o giro de notícias falando aí da preparação do Palmeiras para o jogão de hoje, logo mais no Allianz Parque. E essa preparação aí final, ela aconteceu ontem, meu amigo. Como aí Abel Ferreira mandou uma equipe totalmente reserva aí para o embate na Arena Fonte Luminosa, no qual o Palmeiras saiu vencedor aí pelo placar de 2-0, com gols aí do zagueiro Murilo e do atacante Breno Lopes. Praticamente todos os titulares aí do Verdão treinaram normalmente na academia de futebol. O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares, eles puderam comandar um treino bem mais completo, com atividade aí táticas e séries aí de aprimoramento técnico. Nesse primeiro treino, um trabalho aí de construção de jogos aí com zonas debilitadas no gramado e um 7 contra 7, um espaço reduzido, eles foram efetuados. Depois o grupo ele foi dividido com atacantes aí aprimorando finalizações e os defensores ensaiando aí posicionamentos e afinando cortes e outras ações aí defensivas. Não participaram do treino aí do Verdão aqueles que atuaram por mais de 45 minutos contra a Ferroviária, assim como Gustavo Scarpa e também Zé Rafael, que se recuperam aí de lesão e estão fora do confronto aí contra o time do ABC. E essa preparação aí do Verdão, ela visa não só a vitória sobre o Santo André, como também a manutenção aí do bom momento no Paulistão. O time de Abel Ferreira é o primeiro colocado do Grupo C e é o líder geral do campeonato, junto com Corinthians e Red Bull Bragantino, todos com 13 pontos. Porém, meu amigo, a equipe alviverde tem 2 jogos a menos que a maioria das equipes. Lembrando que foram 5 jogos do Verdão até aqui, sendo 4 vitórias e 1 empate, com 9 gols marcados e apenas 1 sofrido. Uma provável escalação para hoje é Everton, Gustavo Gomes, Luan, Murilo, Jailson, Marcos Rocha, Danilo, Atuesta ou Patrick de Paula, Piquerez, Rafael Veiga, Dudu e Rony. E para essa partida contra o Santo André, o meio-campo Jailson, ele vive a expectativa de iniciar o jogo como titular. Jailson chegou aí meio que de surpresa, a gente poderia dizer, e não teve exatamente muita badalação em sua chegada, com exceção aí de um genial vídeo de apresentação parodiando aí a abertura da série Um Maluco no Pedaço, que estrelava aí Will Smith. Porém, meu amigo, hoje Jailson é quem tem ganhado mais espaço aí rapidamente na equipe do Palmeiras. O volante do Verdão, ele tem agradado muito a Abel Ferreira pela intensidade, também pelo seu posicionamento, e surpreendido também aí pelo bom início, apesar do pouco tempo de jogo acumulado aí nas últimas temporadas. Após a saída aí do Grêmio, é bom relembrar, ele conviveu com lesões e chegou a ficar aí quase um ano sem atuar em nenhuma partida profissional. E Jailson, ele foi utilizado em todas as partidas do Palmeiras na temporada até aqui, inclusive as 2 do Mundial de Clubes. Jailson já acumula 3 ocasiões como titular. A última foi na vitória por 2-0 sobre a Ferroviária na última quarta-feira, em que o Palmeiras atuou aí com o time, poderíamos dizer, totalmente reserva. Na partida de hoje, porém, ele pode pela primeira vez iniciar o jogo entre os 11 considerados titulares, do qual foi o time aí que atuou contra o Chelsea. E com as lesões aí de Zé Rafael e Gustavo Scarpa, são 2 vagas disponíveis entre a linha defensiva aí e o meio campo do Verdão. Uma oportunidade perfeita para um jogador versátil aí, como camisa número 26, Jailson. Portanto, meu amigo, o Jailson, ele vai ganhando espaço aí com o técnico Abel Ferreira. E agora uma informação que com toda certeza não é a que queríamos ouvir. Se você, meu amigo, imaginava que após o Mundial de Clubes haveria chegada de novos reforços aqui no Palmeiras, é melhor começar a trabalhar aí a frustração. Isso porque, segundo a apuração do portal Lance, os dirigentes palmeirenses consideram improvável a contratação de qualquer atleta nos próximos meses. O motivo é a busca pelo reequilíbrio financeiro. Na próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro, será o prazo final aí para a inscrição de novos jogadores na fase de grupos aí do Campeonato Paulista de 2022. Até aqui, o Verdão inscreveu 24 atletas na lista A e teria espaço para mais 2. Todas as peças do elenco atual já foram colocadas aí na listagem e os jovens da base entrariam na lista B. Sendo assim, as 2 vagas ficariam para reforços. Entretanto, meu amigo, no que depender da política atual do Departamento de Futebol e da Presidência,
Essas lacunas não serão preenchidas. O tão sonhado camisa 9, por exemplo, não chegará para suprir aí a carência detectada por Abel Ferreira já há um ano. E qualquer investimento para isso giraria entre 12 e 20 milhões de euros, ou seja, entre 70,5 e 117,5 milhões de reais na cotação atual. E segundo informações, atualmente o Palmeiras não dispõe dessa quantia, até porque as negociações exigem pagamento à vista, o que impede qualquer tentativa que o clube possa fazer nesse sentido. Apesar de ser uma instituição saudável, o Alviverde passa por um período de recursos escassos, e isso leva a um desequilíbrio financeiro que, se não for tratado agora, pode trazer péssimas consequências aí no futuro. Nessa matéria também afirma que neste momento a diretoria trabalha para uma engenharia financeira que proporcione aí esse equilíbrio e que propicie a manutenção de um elenco aí de elite que esteja entre os top 3. Se não puder dar um passo à frente, o objetivo será manter o que tem agora, um time competitivo que briga aí pelos principais títulos, mas mais do que isso, somente quando as contas tiverem equilíbrios, afirma. E a matéria continua informando que, se fizesse um esforço, adiantando aí cotas de transmissões de TV ou outras receitas para efetuar essas contratações, provavelmente isso traria um problema esportivo dentro do vestiário. Qualquer jogador desse nível que chegasse neste momento não ganharia menos que 1,5 a 2 milhões de reais, algo que certamente traria uma insatisfação, principalmente pela unidade aí e pela parceria entre os jogadores aí do grupo atual de Abel Ferreira. E a prioridade nesse sentido seria a renovação com os atletas que já estão no elenco, que tem contrato aí que se expira no final do ano, como o de Gustavo Scarpa e também de Marcos Rocha. Isso, é claro, sem contar aí com os jovens da base, que estão recebendo aí aumento e mais tempo aí de contrato, e aqueles jogadores que serão valorizados também pelos feitos recentes. Isso também indica que provavelmente algumas peças elas devem serem negociadas na próxima janela, como Danilo, atualmente aí o principal ativo do clube em termos aí de transferência, e sem a garantia de premiações como em 2021, em que elas foram abundantes e levaram aí um recorde de faturamento aí do clube. As vendas de jogadores passam a ter um papel fundamental no equilíbrio financeiro. Portanto, torcedor palmeirense, vai se acostumando aí com a ideia de contar com esse elenco mesmo até o fim da temporada aí de 2022, ou pelo menos enquanto o mercado aí não revelar uma oportunidade aí de reforço que se encaixa aí no momento dos cofres aí alviverde. Mais do que nunca é confiar aí no trabalho de Abel Ferreira e torcer para que essa filosofia aí de trabalho dessa diretoria continue aí dando certo, meu amigo. E em meio aí a essa informação de que provavelmente reforços não chegarão aqui no Palmeiras, o Palmeiras divulgou na última quinta-feira o balanço financeiro do clube no exercício aí de 2021 com um superávit de 123,4 milhões de reais. Tudo isso fruto dos títulos conquistados no ano passado, que trouxeram aí uma arrecadação total recorde de 947,6 milhões. Detalhe negativo foi o prejuízo trazido pelo Allianz Parque por conta do período sem público aí, em decorrência da pandemia. Com a premiação embolsada pelas duas Libertadores e pela Copa do Brasil, o Verdão conseguiu encher o seu caixa depois de passar por um 2020 de um enorme rombo aí nas finanças, com um déficit de 151 milhões de reais, que foi causado pelo impacto da paralisação aí no futebol devido à epidemia mundial aí do vírus, que afetou não somente o Alviverde, mas todos os clubes aí do planeta. Somente no departamento de futebol, o Palmeiras faturou 900,2 milhões, enquanto teve uma despesa de 695,8 milhões. Ou seja, o futebol teve um superávit em mais de 200 milhões, fruto das conquistas palmeirenses durante a última temporada, principalmente as da Libertadores, que somente aí nas finais premiou com quase 80 milhões de reais. Mas nem tudo são flores, meu amigo. Segundo o documento aí apresentado pelo clube, há 3 áreas deficitárias: esportes não profissionais, Allianz Parque e áreas de apoio, que juntas tiveram aí um rombo de 89,2 milhões. O déficit do Allianz Parque tende a ser revertido neste ano, já que a tendência é que o público volte ao estádio, sem novas restrições por conta aí da pandemia
que ocorreu. Em 2020, mesmo com poucos jogos aí, a Arena teve um lucro de 7,2 milhões. Mesmo assim, as despesas são altas e exigem que novos recursos sejam buscados para a manutenção aí desses pagamentos. Se mantiver esses gastos, será necessário faturar mais de 825 milhões na temporada de 2022. Lembrando aí que apesar de ter antecipado esses números na última quinta-feira, o Palmeiras somente irá divulgar aí o balanço bem detalhado aí no mês de abril, que é o prazo dado aí pela Lei Pelé para os clubes aí apresentarem seus resultados financeiros. E agora uma nota rapidinho sobre o meio-campista Pedro Bicalho. O capitão do time sub-20 aí do Palmeiras, ele renovou seu contrato até o final de dezembro de 2024. O meio-campista segue aí com um futuro incerto, mas deve ser emprestado aí pelo Verdão para ganhar mais rodagem aí, para ganhar mais casca, como poderíamos dizer. Destaque aí nas categorias de base, o jogador foi titular da equipe campeã da Copa São Paulo aí de 2022 e foi elogiado aí por Abel Ferreira em entrevista coletiva. O treinador afirmou, no entanto, que será difícil aí que atletas da base atuem no profissional com regularidade nesse início de temporada. Nascido aí em 2001, Bicalho não pode mais compor o plantel de juniores do Palmeiras e por isso o clube aí pretende emprestá-lo. Alguns times haviam consultado a situação do atleta, mas as tratativas serão avaliadas somente agora que a renovação foi concluída. O meia aí de 20 anos, ele já realizou algumas partidas pelo time profissional no ano passado. No primeiro momento, ele atuou no Paulistão de 2021 e posteriormente fez parte do grupo que disputou a reta final aí do Brasileirão. E agora uma informação rápida sobre o setor popular aí do Allianz Parque. O Palmeiras está definindo os últimos detalhes para que o setor popular seja liberado aí ao público. Os ingressos do local, que ficará aí no anfiteatro do Gol Norte, vão custar R$ 40 a inteira e R$ 20 aí a meia entrada. Os torcedores ficarão em pé na nova área, que já passou por adequações, como mudanças aí em guarda-corpos. O local mais próximo ao campo hoje ainda não recebe público e não terá aí assento. O último passo antes de passar pela vistoria aí da PM é fazer a demarcação dos lugares, que é necessária mesmo que não tenha aí cadeiras no setor popular. Caso a PM aprove o local, após a inspeção, o clube poderá colocar aí as entradas à venda. O Verdão negociou ainda no ano passado com a W Torre a construção aí dessa área, que terá capacidade de 723 lugares. O valor de R$ 40 é o preço mínimo para o Brasileirão, de acordo aí com o regulamento da competição. O desejo aí por ingressos mais baratos é uma antiga reivindicação aí dos torcedores desde que o Allianz Parque foi inaugurado em 2014. Após assumir aí a presidência, Leila Pereira tomou a decisão aí de diminuir os valores aí em geral. Contra o Santo André, hoje, às 4 horas, as entradas na arena custam de R$ 60 a R$ 130, sem contar meia entrada aí, ou descontos aí do Avante. E agora uma informação sobre o garoto Hendrick. A passagem aí de Hendrick pela Europa, ela não teve apenas momentos de lazer da Disney não, meu amigo. Na sexta-feira, o atacante do Palmeiras publicou uma foto aí em rede social ao lado do lateral direito Daniel Alves, do Barcelona. De férias aí, o atacante do Verdão tem aproveitado a viagem para acompanhar partidas de futebol aí na Europa. Na quinta-feira ele publicou uma foto no Camp Nou, acompanhando a partida entre Barcelona e Nápoles, válida aí pela segunda fase da Liga Europa. Antes, na terça-feira, Hendrick assistiu o confronto entre PSG e Real Madrid, jogo realizado em Paris, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Campeão aí da Copa São Paulo em janeiro, o palmeirense aí de 15 anos aguarda para registrar seu primeiro contrato como profissional e assim poder ser utilizado por Abel Ferreira nas competições profissionais no Brasil. Ele faz aniversário em julho. Há entendimento entre o clube e as pessoas que gerenciam a carreira do atacante que a assinatura do vínculo não corre risco mesmo com todo esse assédio aí do exterior. Hendrick, que foi eleito aí o craque da Copinha, ele tem sido especulado com muita frequência na Europa como possível alvo de grandes clubes aí do continente. Nessa semana, a revista inglesa Fortune colocou aí o palmeirense na lista das principais promessas do futebol mundial. E para fechar o vídeo, uma informação sobre o atacante Daverson, o Davinho aí da galera, do qual aí é um capítulo à parte no Palmeiras. E essa história, meu amigo, ela caminha para o fim. O controverso aí centroavante, ele tem contrato até o fim de junho deste ano.
A papelada não deve ser renovada, segundo informações aí do All Sport. Herói aí do bicampeonato da Libertadores e autor aí de juras de amor ao Palmeiras, Davidson vive seus últimos meses aí no Alviverde. A caminhada do jogador no clube, ela é sinuosa, passando por momentos aí de extrema crítica e de lua de mel aí com o torcedor. Esse último capítulo, ele teve o dedo aí de Abel Ferreira, que reintegrou aí Davidson ao elenco após 2 temporadas aí emprestado ao futebol da Espanha. O português já desde o início da temporada passada, ele queria mais um centroavante aí para o seu elenco. E resolveu dar uma chance aí a Davidson, após escutar membros importantes aí do elenco advogarem aí em sua causa, especialmente aí como sendo uma pessoa querida no vestiário. Quase um ano depois, porém, Abel segue pedindo um camisa 9 que faça diferença aí para o seu time. Na última entrevista, aí, após a vitória por 2-0 sobre a Ferroviária lá em Araraquara, Abel evitou falar novamente sobre a busca aí do Verdão por uma referência para o ataque, possivelmente já sabendo das condições aí do Verdão. O português preferiu valorizar o elenco que tem à disposição e afirmou que é seu trabalho tirar o melhor desse grupo. No duelo aí, Navarro, recém-chegado aí do Botafogo, foi o titular, enquanto o Davidson sai do banco de reservas aí na segunda etapa. A tendência é que o jogador siga sendo utilizado por Abel Ferreira em momentos como aí o que aconteceu no jogo de quarta-feira, quando o português optou por poupar todos os titulares que jogaram as 2 partidas do Mundial de Clubes e escalou aí uma equipe inteiramente reserva, a exceção obviamente do goleiro Everton. E ainda assim, Davidson, ele não foi a primeira opção, meu amigo. O atacante agora completa 31 anos em maio e deve se despedir do Palmeiras aí no mês seguinte, quando finda em seu vínculo. Contratado em 2017 junto ao Levante da Espanha, Davidson só havia atuado no Brasil no início da carreira pelo time do Mangarabitense, equipe que disputa a 3ª divisão do Carioca. Foram 100 jogos e 24 gols pelo Verdão, antes de ser emprestado aí ao Getafe em 2019. No retorno em 2021 foram 31 partidas e 5 gols anotados, entre eles o do título da Libertadores aí na prorrogação da final contra o Flamengo. Nessa temporada são 6 jogos, mas todos vindos do banco de reserva e somando apenas 57 minutos em campos. Portanto, Deivinho deve estar mesmo se despedindo aí do Verdão. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, link de um curso que te ensina a ganhar dinheiro pela internet, vai ficar aqui embaixo na descrição. E para vocês, um abraço.